Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta terça-feira, dia 17 de setembro aí galerinha. Separei aqui 14 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série B, São Bento versus Vitória. A equipe do São Bento aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Vitória aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Vitória. O jogo abaixo de 2 gols e meio. É a Europa aí com a volta da Liga dos Campeões, fase de grupo Internacional versus Slavia Braga. A equipe do Internacional aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias no tempo regulamentar, 2 empates e 2 vitórias nas penalidades. A equipe do Slavia Braga aí também vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Internacional, o jogo acima de 1 gol e meio. Lyon versus Zenit. A equipe do Lyon aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. A equipe do Zenit aí é uma equipe que vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, 3 jogos de visibilidade nos últimos 3 confrontos, 1 vitória do Lyon e 2 vitórias do Zenit. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, galerinha. Vitória do Zenit com empate, o jogo acima de 1 gol e meio. Ajax versus Lille. A equipe do Ajax aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Lille aí vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Ajax, o jogo acima de 2 gols e meio. Benfica versus RB Leipzig. A equipe do Benfica aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, 3 jogos de visibilidade. A equipe do RB Leipzig vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do RB Leipzig, o jogo de ambas equipes marcam. Chelsea versus Valência. A equipe do Chelsea aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Valência aí vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Chelsea e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Chelsea, o jogo acima de 1 gol e meio. Dortmund versus Barcelona. A equipe do Dortmund aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Barcelona aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Barcelona e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Barcelona, o jogo de ambas equipes marcam. Napoli versus Liverpool. A equipe do Napoli é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Liverpool vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Liverpool e 2 vitórias do Napoli. Partida que podemos cravar vitória com empate do Liverpool, o jogo acima de 1 gol e meio. Salzburgo versus Schalke. A equipe do Salzburgo aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Genk aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Salzburgo, o jogo acima de 2 gols e meio. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Deportivo Cali versus Petroleira. A equipe do Deportivo Cali aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas finalidades. A equipe do Petroleira vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Petroleira, 1 empate e 1 vitória do Deportivo Cali. Partida que podemos cravar como possível zebra, vitória do Petroleira com empate, o jogo acima de 1 gol e meio. Espanha, La Liga 2, Almeria versus Girona. A equipe do Almeria aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Girona aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Almeria e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Almeria, o jogo acima de 1 gol e meio. Málaga versus Raio Vallecano.
A equipe do Malaga aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, 4 jogos sem vencer. A equipe do Raio Vallecano vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Malaga. O jogo de ambas equipes marcam. Alcor versus Cádiz. A equipe do Alcor aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma vitória, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Cádiz aí vem embalado 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Cádiz. O jogo acima de 1,5 gols. Paraguai, Copa Paraguai, Deportivo Santana versus River Plate. A equipe do Deportivo Santana aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do River Plate aí vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 3 confrontos, 1 empate e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Deportivo Santana. O jogo de ambas equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta terça-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link do nosso grupo do WhatsApp grátis aí, galerinha, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Também estarei deixando o link do nosso Instagram. E logo aí ao lado do vídeo, galerinha, estarei deixando o número para que vocês possam falar diretamente comigo sobre a nossa assessoria. Falou? Valeu, até o próximo vídeo e falou!